No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin, que está em 119 mil dólares e subindo. Eu tenho vários vídeos interessantes aqui que eu quero postar sobre algumas projeções e alguns gráficos que eu achei bastante interessantes no Twitter, mas como o preço subiu significativamente, eu vou falar especificamente sobre isso. Então, preço do Bitcoin a 119 mil dólares e subindo, e 635 mil reais no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Nós vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até 100 reais em Bitcoin. A Bipa é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin, e eles têm cartão cashback em Bitcoin e várias soluções bitcoinheiras. Então, se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Bom, então preço do Bitcoin 119 mil dólares, quase 120 mil dólares, aí se aproximando cada vez mais da máxima histórica. E isso tem tudo a ver com o que a gente vinha falando nos últimos vídeos aqui do canal. Então, recapitulando, a gente falou aí sobre a queda na taxa de juros nos Estados Unidos. E falamos de notícias como essa daqui, que menciona a possibilidade do Bitcoin romper os 120 mil dólares com decisão aí do Federal Reserve. Isso aqui é da metade do mês passado, né? Então, mês 9, e de fato, quando a gente tem redução na taxa de juros, geralmente a gente tem mais liquidez na economia, porque o preço do dinheiro no tempo ficou mais barato, ou seja, as pessoas aí têm maiores condições de se alavancar, de adquirir dinheiro na praça, digamos assim. E eu já mencionei esse artigo aqui da Lynn Alden, que explica aí uma certa relação entre liquidez global e preço do Bitcoin. Mostra que em 83% das vezes, no período de análise, quando a liquidez global aumentou, o preço do Bitcoin também acabou aumentando. Isso tem relação não só com o preço do Bitcoin, mas também com SP500, com ouro e com vários outros ativos, e é exatamente o que estamos vendo. Então, muito interessante aí como as coisas elas ficam mais claras quando a gente começa a entender a questão macro da economia. Então, preço do Bitcoin subindo, muito próximo da máxima histórica, tanto em dólar quanto em reais, é claro. E aqui a gente tem também prata, ouro, que também o ouro está quase chegando nos 4 mil dólares, né? Então, incrível. E SP500 também quase, né, indo rumo aos 7 mil pontos, né? Então é incrível como, de fato, tudo está subindo em função aí da maior liquidez do mercado e da queda na taxa de juros, que é o que a gente já vinha falando nos outros vídeos. Então é muito interessante quando a gente começa a entender um pouco mais o que está acontecendo. Um ponto de atenção aqui que eu sempre menciono é a questão da dívida. Nos Estados Unidos ela já passa de 37 trilhões de dólares e está crescendo. O problema da dívida ele é mundial e ele é inerente às moedas fiduciárias que vêm perdendo poder de compra ao longo do tempo. Então dólar, real, peso e por aí vai. Então, tirando algum processo de estresse mais crônico do mercado, com a questão aí de talvez um colapso da crise da dívida ou das moedas fiduciárias, o que a gente vê acontecendo lentamente, de forma gradual, é as moedas fiduciárias perdendo o poder de compra ao longo do tempo, se desvalorizando ao longo do tempo, cada vez mais pessoas percebendo isso, o problema das moedas fiduciárias, o problema da inflação real, que é a expansão da base monetária, um M2, por exemplo, e não os índices aí, entre aspas, oficiais de inflação, como CPI, IPCA e por aí vai. Então as pessoas estão percebendo isso e tentando se proteger em ativos que superam pelo menos a inflação. Bitcoin é um ótimo exemplo disso e ativos escassos como prata e ouro estão tendo um ótimo desempenho aí nos últimos meses. SP500 também, por exemplo, desde que começaram as políticas de quantitative easing, o SP500 teve aí mais de 700% de valorização em dólar. E muito cuidado aí se você está investindo no Brasil, porque você pode cair na armadilha do ganho nominal. O que é armadilha do ganho nominal? Você achar que está ganhando dinheiro, mas na verdade está perdendo, por exemplo, para o dólar. E para mostrar isso, eu gosto de utilizar esse gráfico que traz o Ibovespa, mas o Ibovespa dolarizado. Vocês sabem que o Ibovespa está próximo da máxima histórica, mas isso nominalmente, e como o real perdeu muito poder de compra aí nos últimos anos, se você pegar o Ibovespa de 2010 até hoje em dólar, você vai ver que você perdeu pelo menos mais de 30%. Então, tome cuidado com isso, considere os seus ganhos pelo menos em dólar, mas preferencialmente em relação à expansão da base monetária M2. Em comparação com o SP500 aqui, por exemplo, no mesmo período, 2010 até hoje, o SP500 já se valorizou mais de 483% em dólar.
E aqui, se a gente comparar com o Bitcoin, então nem se fala, aqui o gráfico vai de 2013 até hoje, então o Ibovespa com 17% de valorização, muito menor do que a expansão da base monetária, a inflação real, e o Bitcoin aqui, se a gente pegar de 2013 até hoje, 235.000% de valorização em dólar. Então muito cuidado com isso, muito cuidado com a questão aí do ganho nominal, que é realmente brutal. Sem contar que no Brasil a gente paga uma quantidade absurda de impostos, né? Então estamos quase chegando em 3 trilhões de dólares de impostos aí arrecadados, né, no Brasil. Infelizmente a gente não tem nem opção de pagar ou não pagar, porque imposto é imposto, né? O Estado, o poder estatal obriga as pessoas a pagar isso sem nenhuma contrapartida que vale a pena. No final das contas a gente acaba pagando muito dinheiro. E os maiores beneficiados desse processo são políticos, são burocratas, aí a gente acaba pagando a conta. E falando sobre impostos, então algumas frases do Mises. Então a primeira, aqueles que estão pedindo mais interferência do governo estão pedindo em última instância mais coerção e menos liberdade. Aqui outra frase muito interessante, né? O governo não pode tornar o homem mais rico, mas pode torná-lo mais pobre. E aqui também a economia não trata de coisas ou objetos materiais intangíveis, trata de homens, de suas apreciações e das ações que daí derivam. Ou seja, basicamente o governo aí cobrando impostos cada vez mais altos, se endividando aí, né? Cadê o gráfico aqui, né? Do impostômetro. Cobrando impostos cada vez mais altos, se endividando. E criando uma burocracia cada vez maior, principalmente no Brasil. A situação aqui é realmente caótica, só afastam o investidor, afastam as pessoas qualificadas. Aí existe uma fuga massiva de cérebros migrando para os Estados Unidos, dinheiro também. Então aqui essa notícia da Bloomberg, né, mostra que o Brasil deve liderar a fuga de milionários na América Latina, segundo o estudo agora em 2025, e também essa outra notícia aqui que fala da fuga de cérebros, cresce a ida de brasileiros qualificados aos Estados Unidos. Então basicamente os brasileiros aí devido ao aumento absurdo de burocracia, insegurança jurídica, impostos, estão fugindo para países mais livres, onde é mais fácil de empreender, como os Estados Unidos, por exemplo. Isso nos deixa em uma situação cada vez mais crítica e espero que a situação melhore aqui no Brasil, porque a coisa realmente não está fácil. Bom, então voltando aqui para o Bitcoin, 119 mil dólares, quase 120, e subindo. A máxima histórica aí para o preço do Bitcoin é de 124 mil dólares, e quando a gente analisa aí os indicadores para o preço do Bitcoin, eu estou atualizando aqui, então, por exemplo, o Myer Multiple em 1.14, ou seja, abaixo de 1.30, então ainda não denotando aí um preço muito esticado. Quando a gente olha Bitcoin Rainbow Chart, eu vou atualizar aqui os gráficos, Bitcoin Long Term Power Law e Fear and Greed Index, em nenhum dos indicadores a gente está vendo um preço muito esticado do Bitcoin. Então, por exemplo, até 143 mil aqui no Bitcoin Rainbow Chart, a gente ainda teria uma área de acumulação, certo? Segundo essa linha de tendência. E até 196 mil dólares, essa linha de tendência ainda considera o preço do Bitcoin relativamente barato. Lembrando, o disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos, é o que a gente sempre repete aqui no canal e é importante mencionar aí para ficar bastante claro, né? Então, olhando aqui Bitcoin Rainbow Chart, olhando Myer Multiple do Bitcoin, o preço ainda não parece estar esticado, nem chegando nos 124 mil dólares, não denotando ainda aparentemente o final deste ciclo de alta que estamos vivendo. Aqui também Bitcoin Long Term Power Law, também estamos muito próximos dessa linha mediana de tendência que estaria ali próximo dos 130 mil dólares, então novamente o preço ainda não parece estar muito esticado, não parece ser o caso de termos chegado ainda no topo deste ciclo, né? Não temos como prever o futuro, mas é o que parece, segundo diversos indicadores aqui. E olhando o Fear and Greed Index, por exemplo, então, o indicador de medo e ganância do mercado, em 64, novamente, ainda não vemos um esgotamento no preço do Bitcoin. Para vocês terem uma ideia aqui, por exemplo, em 2021, 4 anos atrás, quando o preço do Bitcoin esticou durante muito tempo, saiu ali dos 10 mil e chegou nos 50 e poucos mil dólares e passou aí por vários períodos com o Fear and Greed Index em 90, ou seja, muita ganância no mercado. Quando o mercado está muito ganancioso, durante muito tempo podemos ver um esgotamento
nesse movimento de alta, não parece ser o caso ainda. Então, muito interessante, vários indicadores colocando aí a possibilidade do preço do Bitcoin subir ainda mais nesse ciclo, que é exatamente o que estamos vendo. Então, é muito interessante como a realidade aí, né, está de acordo com várias projeções, né, várias probabilidades altas que a gente colocou de cenários para o Bitcoin, né, então vários indicadores, e também em relação à política econômica dos Estados Unidos e global, a situação econômica global, com ativos escassos como ouro, como prata, como SP500 se valorizando bastante, e Bitcoin acaba seguindo também. Bom, este vídeo deve sair muito em breve, então, vídeo de atualização diária aqui, né, no canal. Sempre que o preço do Bitcoin sobe ou cai de forma drástica, eu gravo um vídeo aqui falando para vocês o que está acontecendo e quais são as perspectivas em relação a este ciclo. É muito provável aí que o preço do Bitcoin continue subindo se tudo isso continuar acontecendo e se a gente não tiver nenhuma crise mais grave, né? E lembrando que a gente tem sempre a bomba atômica da dívida para ficar de olho e ficarmos muito atentos, porque caso isso comece a dar problema, a gente pode ter um problema mais sério na economia global e isso pode afetar o preço de vários ativos. Mas como isso não está acontecendo ainda, então o preço do Bitcoin segue subindo forte no dia aqui 0,65%, né? Mas nos últimos 5 dias quase 9% em dólar, o que é bastante, né? Vou mantendo vocês informados, então, né? Aqui a gente vê o VIX também, o índice de volatilidade nos Estados Unidos caindo, o que geralmente combina com ativos subindo. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e também fazer parte da área de membros, que isso ajuda muito o canal a ajudar financeiramente aí, viabilizando vídeos mais frequentes e com maior qualidade aqui para o canal. Vou ficando por aqui, muito obrigado para todo mundo que assistiu até agora. Eu vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.